Olá, sou o pastor Murilo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração. Então não fique angustiado, não fique angustiada, minha irmã. Nesse bate-papo, iniciaremos nossa peregrinação no terceiro movimento da carta de Paulo aos Romanos, que começa em Romanos 9 e vai até o capítulo 11. Você verá que o apóstolo Paulo, angustiado em consequência da recusa do seu povo em aceitar Jesus como Messias, faz uma reflexão nesse terceiro movimento sobre o passado de Israel à luz do Antigo Testamento. Destaco que, examinando Romanos 4, enfatizei uma das características que notabilizou o apóstolo Paulo como zeloso fariseu e judeu ortodoxo com profundo conhecimento das Escrituras Sagradas. Relembro também que o judaísmo ortodoxo é um dos três grandes ramos do judaísmo, uma vertente que se caracteriza pela observação relativamente rigorosa dos costumes e rituais em sua forma mais primitiva e tradicional, segundo as regras estabelecidas pela Torá e pelo Talmud. Por diversas vezes e em várias oportunidades, procurei despertar nos irmãos a importância de sermos zelosos com o compromisso de examinar as Escrituras Sagradas, haja vista está escrito em João, capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quero dizer com isso que se você não conseguiu caminhar com regularidade esses primeiros 8 passos do livro de Romanos, certamente você terá dificuldade para alcançar o entendimento do que há de vir, porque daqui em diante, nossa jornada doutrinária exigirá esforço pessoal e determinação. Uma pessoa determinada é aquela que chega ao fim do que ela mesma estabeleceu como limite. O conceito de determinação é algo ligado essencialmente ao indivíduo, ou seja, ligado a você, que optou pela ação, pelo projeto de estudo das Escrituras Sagradas e, é claro, pelo resultado. Por certo, as variáveis externas influenciam, todavia, determinação é uma posição do indivíduo que fará ou não a diferença. Importa que você saiba exatamente o que deseja alcançar nessa caminhada. Em continuação, vamos trabalhar no nosso projeto, porque Paulo nos lembra que o simples fato de pertencer à etnia israelita e de ser descendente de Abraão não significa pertencer à família dos membros fiéis da aliança. A partir daí, já podemos fazer o primeiro paralelo com os que desleixadamente cuidam de si e das coisas de Deus. Examinando Romanos 9, aprendemos que Deus separou um subconjunto dessa mesma família de descendentes de Abraão para seguir a linha da promessa, excluindo Ismael, Esaú e os que rejeitam ou tratam com desdém seu filho Jesus Cristo. Assim, restou um ramo formado através de Isaac, Jacó e dos seguidores de Jesus, os quais são os que, desde então, seguem na linha da promessa. Não restará mais nenhuma dúvida sobre o que acabo de falar, porque em Romanos 9, versículos 6 a 13, o apóstolo diz em síntese o seguinte: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Paulo lembra ainda que tanto dentro como fora da família de Abraão, muitos rejeitaram a vontade de Deus e nos recorda a história do bezerro de ouro e da rebelião do faraó em face de Deus. Em Romanos 9, Paulo segue demonstrando como a incredulidade da maioria dos judeus contrasta com as promessas dos antigos profetas e como o cristianismo é o caminho para prosseguirmos com nossa fé em Deus. E nesse exame de Romanos 9, você verá que Paulo faz uma série interminável de referências ao Antigo Testamento, razão pela qual recomendo que você mantenha sempre a sua Bíblia aberta a fim de poder consultá-la. Romanos, para muitos teólogos e comentaristas da Bíblia, é um dos livros mais complexos de todos os demais livros das Escrituras,
para ser estudado. E o capítulo 9 reflete bem essa complexidade em face da erudição do apóstolo Paulo. Como já mencionei no início, Paulo demonstra sua tristeza ao ver que os judeus negaram Jesus, o verdadeiro Messias. Nos versículos 3 e 4 de Romanos 9, estudos bíblicos revelam que as palavras do autor fazem referência a alguns trechos do Antigo Testamento, especificamente se referindo a Êxodo capítulo 4, 22, capítulo 16, versículo 10, capítulo 32 e versículo 32 e Salmos 147 e 19. Já Deuteronômio 10, 15 e Jeremias 23, 6 são referenciados em Romanos capítulo 9, versículo 5. Os privilégios dos judeus como um povo eleito incluíam a contemplação da glória de Deus, manter alianças com o Eterno, a revelação da lei de Moisés, cultos no tabernáculo e no templo, as promessas, os profetas e nosso Mestre Jesus Cristo. Ainda no versículo 5, Paulo mostra seu incômodo em face da rejeição que os judeus tinham do Messias. As palavras do versículo 7 têm como referência Gênesis capítulo 21, versículo 12, e confirmam o que já vimos momentos atrás, onde Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca de Ismael, e acerca da tua serva, porque em Isaque será chamada a tua descendência. No versículo 9, dos versículos 9 ao 12, Paulo faz mais referências ao livro de Gênesis, como passa a nomear. No versículo 9, ele se refere a Gênesis capítulo 18, versículo 10 e 14. No versículo 10, a Gênesis 25 e 21. E no versículo 12, a Gênesis capítulo 25 e 23. Tal como já vimos ainda há pouco em Romanos 9, 6 a 13, Paulo mostra que nem todos os israelitas físicos fazem parte do Israel espiritual. O que Paulo está dizendo é que, embora a maioria dos judeus tivesse rejeitado Jesus, rejeitado a palavra, isso não significa que a promessa de Deus feita a Abraão tenha falhado, pois a promessa nunca fora destinada aos descendentes físicos de Abraão, mas aos de Isaque e Jacó, para levarem a salvação ao mundo. No versículo 13, Paulo menciona Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3. Em Romanos 9, 14, Paulo referencia Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. E lembra que Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo, reto, ele é. E os versículos 17 e 18 de Romanos 9, Deus diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. A seguir ele menciona Êxodos, capítulo 4, versículo 21, e Isaías, capítulo 19, 16 e 45, e versículo 9. E em Romanos 9, 20, Paulo escreve: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? E no versículo 21, Paulo lembra: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Examinando Provérbios, capítulo 16, versículo 4, você poderá ter certeza do que Paulo leciona no versículo 20 e 21, porque lá está escrito que o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Bem, em Romanos 9, versículo 26, Paulo cita Oséias, capítulo 1, versículo 10, onde está escrito: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, e não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes há dito: vós sois filhos do Deus vivo. A partir daí, Paulo menciona nos versículos 27 a 29 e 33 uma série de passagens em Isaías 10, 27 a 29, onde Isaías clama acerca de Israel o seguinte: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra.
Então Paulo mostra claramente em Romanos 9:33 que o povo hebreu tropeçou na rocha de escândalo, mas que todo aquele que crer nela, ou seja, em Jesus, não será confundido. Nesse texto, devemos entender que a maioria dos israelitas não seguiu o cristianismo. Teria o plano de Deus falhado? Os capítulos 9, 10 e 11, que em seguida examinaremos, mostram que não, pois os herdeiros da promessa são os que creem. Se você crê, você é herdeiro. Pode acreditar nisso. A maioria dos judeus teria rejeitado o nosso mestre por procurarem justiça nas obras e não na fé. No entanto, como veremos em Romanos 11, no fim Israel aceitará a salvação em Jesus, nosso mestre e Senhor. Nos versículos 15 e 26, Paulo ensina que Deus tem misericórdia à sua maneira, de forma não arbitrária, nem por capricho, pois sua vontade é demonstrar misericórdia. Você não pode estabelecer limites para o amor de Deus. Deus tem seu modo perfeito de agir, que muitas vezes não compreendemos. Caso o Senhor não pudesse demonstrar sua misericórdia, ninguém seria perdoado, já que ninguém merece sua graça, e isso não pode ser obtido pelos nossos próprios esforços. Há quem use Romanos 9:18, onde Deus declara que se compadece de quem quer e endurece a quem quer, para defender que não temos livre-arbítrio e que vivemos um destino já traçado. Mas essa hipótese não encontra respaldo na Bíblia Sagrada. Assim como o oleiro pode fazer o que quiser com seu vaso, o Criador pode fazer o que quiser com a sua criação. Daí há quem ache que os homens não devem ser responsabilizados pelos seus erros, pois tudo é da vontade soberana de Deus. Mas Paulo explica em Romanos 9, 19 e 20 que não devemos usar por desculpas aos nossos erros a soberania do nosso Criador. Está escrito, não temos escolhas, tudo é feito por Ele como Ele quer. E esse pensamento é também errado, porque você é livre, e ser livre é dom de Deus. Observe Salmos 73, 21 e 24 e verá que podemos realizar questionamentos sinceros a Deus quando nos sentimos confusos. Mas nossas dúvidas não podem colocar Deus na parede, como de fato acontece por aí afora. Porque, como podemos ver em Isaías 45, 9, ai daquele que contende com seu Criador. Ao rejeitar a verdade, estaremos sujeitos à destruição, não fosse a paciência do nosso Criador, como você pode ver em Romanos capítulo 9, versículo 22. Paulo mostra no versículo 29 que se não fossem as misericórdias de Deus, Israel já teria sido destruída, e por isso o apóstolo exalta as misericórdias do Senhor. No versículo 33, Paulo lembra que Isaías 28:16 já havia alertado que Deus colocou em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer não será confundido. Romanos 9:33 menciona a pedra de Sião, e ela também é referida pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 a 8, indicando ser uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que, sendo desobedientes, tropeçam na palavra. A seguir, apresento o esboço temático desse nosso estudo de Romanos capítulo 9. Romanos 9, 1 e 5 mostra a tristeza de Paulo pelos israelitas. Romanos 9, 6 e 13 declara que a palavra de Deus não falhou. Romanos 9, 14 e 18 declara que Deus não é injusto. Romanos 9, 19 e 24 apresenta a vontade e o propósito de Deus. 9, 25 e 29 diz respeito ao povo de Deus. E Romanos 9, 30 a 33 é dirigido aos gentios e aos judeus. É fundamental que você saiba que toda a informação contida e descrita nos capítulos de 1 a 8 auxiliam o entendimento correto da mensagem que o apóstolo Paulo deseja transmitir nesse capítulo 9 que estamos examinando. E nos próximos também, capítulos 10 e capítulo 11. Isso porque esses três capítulos, 9, 10 e 11 de Romanos 9, eles abordam o mesmo tema, ou seja, abordam no único bloco a nação de Israel. Saiba, por outro lado, que Paulo não está focado nos indivíduos, mas no povo israelita. E no capítulo 9, Paulo retrata as origens e o passado de Israel.
No capítulo 10, Paulo examina a nação, a época em que escrevia essa belíssima carta. E no capítulo 11, Paulo fala sobre o futuro da nação de Israel, ocasião na qual as promessas de Deus a Jacó serão cumpridas. É preciso que você tenha em mente que Romanos 9 trata da eleição, das origens e do passado da nação de Israel. Assim será mais fácil entender as afirmações contempladas no texto e o seu significado real. Creio que nessa caminhada, tudo o que temos aprendido da parte do nosso Mestre Jesus mostra a necessidade de sermos verdadeiramente transformados. O apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 2 e 16 que temos a mente de Cristo, nosso Mestre. E isso significa que no âmbito espiritual, a sabedoria que o Evangelho tem comunicado ao cristão o capacita a discernir claramente entre o certo e o errado. Seja pela ação do Espírito Santo, pelo entendimento das Escrituras ou pelos valores que recebemos do Evangelho. Podemos observar o mundo à nossa volta e percebermos o que glorifica a Deus ou não. Eu e você vivemos num mundo em conflito permanente entre a carne e o Espírito. Mas a graça de Deus, que pelo Espírito Santo recebemos a mente de Cristo Jesus, como vemos em 1 Coríntios capítulo 2 e 16. Agora você compreende com clareza o que nosso Mestre Jesus fez na cruz do Calvário por toda a humanidade, em especial por mim e por você, que cremos, nos perdoando, nos justificando, nos salvando e nos reconciliando com nosso Deus e Pai. Com Jesus como Salvador e Senhor, você está aprendendo a viver de forma diferente. Você já sabe que se amar a Deus em primeiro lugar, você poderá amar o próximo e a si mesmo, terá paz e dormirá bem à noite. Se você está determinado a examinar a palavra da verdade, peça ao Espírito Santo que o ajude e sua mente será constantemente renovada em Cristo. E como está escrito em João capítulo 10, versículo 10, você poderá desfrutar a vida abundante que nosso Mestre veio para te dar. Não fique angustiada, meu irmão. Não fique angustiada, minha irmã. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Me ajude em nome de Jesus, por favor, a divulgar a palavra de Deus. Inscreva-se no meu canal YouTube e compartilhe esse vídeo. Graça e paz. Eu te amo. Nunca esqueça disso. Amém.